Calor é energia, e calorimetria, como diz o nome, é a medição do calor. O calor será medido por duas fórmulas distintas. Q igual mc delta θ, delta T, em que delta T é a variação de temperatura, C é um calor específico, exclusivo para cada tipo de material, M será a massa e Q, obviamente, a quantidade de calor. Quando houver aquecimento, quando houver mudança de temperatura, nós utilizaremos Q mc delta T. Quando não houver mudança de temperatura, como houver, por exemplo, uma mudança de fase, como nós estamos vendo aqui, em que a temperatura permanece constante, nós utilizaremos uma outra fórmula, que será Qzinho, chamado de calor latente, que será igual a massa vezes o calor de vaporização ou o calor de fusão. Por que isso acontece? Porque, veja bem, a água, por exemplo, terá um calor de fusão diferente de um calor de vaporização. Esses dados normalmente estarão presentes no enunciado ou eles serão o dado faltante que você terá de calcular. Então, nós temos aqui, se eu quisesse descobrir, se eu quisesse fazer, por exemplo, se eu quisesse quantificar o quanto calor eu precisei para elevar esta substância desconhecida aqui de 0 grau até essa, eu precisaria fazer uma série de cálculos distintos, com fórmulas distintas. Por exemplo, aqui eu tenho um aquecimento. Se tem um aquecimento ou uma perda de calor, ou uma mudança de temperatura, eu utilizarei QMC delta T. Aqui será QMC delta T. Já nessa segunda fase não ocorre mudança de temperatura, mas ocorre mudança de fase. Já para aqui nós utilizaremos o calor latente, que será igual a M vezes QF. Que será o calor de fusão, que será específico dessa substância. Aqui nós teremos mais uma fase de aquecimento, então teremos Q igual a mc delta θ novamente. Em seguida teremos outra mudança de fase, então aqui nós teremos Q será igual a calor latente, massa vezes o calor de vaporização. E finalmente temos um último aquecimento até a nossa temperatura final, que será Q é igual a mc delta θ, que será a temperatura sendo esse aqui a nossa variação de temperatura. Obviamente, se eu quiser saber quanto de calor foi empreendido para levar esta substância aqui até 100 graus, será o somatório de todos esses Qs que eu vou somar em cada uma das fases. Ou seja, isto aqui tudo isto aqui é o somatório dos Qs. De todos os Qs. Próxima fase. Troca de calor. Uma situação completamente diferente. O somatório do calor será... O somatório do calor em uma troca de calor será 0. Porque o calor perdido por um é o calor ganho pelo outro. Ou seja, Q1 mais Q2 será igual a 0. Porque isso vem de Q1 é igual a menos Q2. O calor perdido por um é obtido por outro. Passando este aqui para o outro lado, somando, temos que Q1 mais Q2 é igual a 0 em uma troca de calor. As nossas equações continuam funcionando aqui. Se Q1, por exemplo, for um objeto que entrou em contato com um objeto quente, entra em contato com a água irá aquecer, o outro objeto irá esfriar até que os dois fiquem com a mesma temperatura. O calor da água será dado por Q igual a mc delta θ, já que está havendo um aquecimento. Mas se, por exemplo, ao invés de água aqui, água líquida, tivermos, por exemplo, gelo, e o gelo estiver a 0 graus, aqui nós teremos de utilizar calor latente. Ele será a fórmula que nós utilizaremos para fazer este cálculo.
Se houver, por exemplo, se o gelo tiver se transformado em água e em seguida ele tivesse aquecido a 10 graus, nós teríamos, se o Q1 fosse respectivo ao gelo, nós teríamos de fazer o calor latente, que é igual a MQV, mais o calor do aquecimento até 10 graus, utilizando Q igual a MC delta θ. Ou seja, se houver mudança de temperatura, Q MC delta θ. Se houver mudança de fase, Q MQV. De vaporização ou de fusão, dependendo de qual mudança de fase estamos falando. Dando um certo grande passo na matéria, vamos falar um pouquinho de entalpia. Vamos falar da fórmula, se 2x mais y é igual a x2y, em uma equação química, e a entalpia disso é T, a energia disso, a variação de energia é T, o que isso nos diz? Bem, se T é maior que zero, a reação é endotérmica. Se T é menor que zero, a reação é exotérmica. Ou seja, aqui está havendo a equação química está indo a um estado de menor energia, aqui está indo para um estado de maior energia. Aqui a equação química está liberando energia, aqui a nossa reação está ganhando energia. E isso também nos diz muitas outras coisas. Por exemplo, se eu multiplicar toda essa galera aqui por 2, se ao invés de ter 2 mols de x eu tenha 4, ao invés de 2 mols de y eu tenha 2 mols de y, se ao invés de 1 mol aqui de x2y eu tenha 2x2y, se eu multiplicar essa galera toda aqui por 2, a minha entalpia, a minha variação de energia, também será multiplicada por 2. E se eu ou seja, transformando-se em regra, se eu multiplicar uma equação química por uma constante C qualquer, a minha entalpia também será multiplicada por aquela constante C. Agora, e se eu invertesse o sentido? Aqui está 2x mais y para produto. E se eu fizesse o contrário, se fosse produto para reagente? Aqui teria x2y, geraria 2x mais y. O que aconteceria com o T, nossa variação de energia, ele receberia, o sinal dele também seria invertido, transformando-se em negativo. O sinal dele também seria invertido. Não necessariamente transformando-se em negativo, perdão. Se a reação for exotérmica, por exemplo, ela se tornará endotérmica, nesse caso. Só precisa saber que se eu inverter o sentido, inverto o sinal. Pronto. Agora a lei de Hess. Se eu tivesse a seguinte reação, se eu tivesse nossa reação 2x mais y é igual a x2y, mas eu não sei qual é o meu valor de T. O meu valor de T aqui será dito pelo somatório das energias das etapas abaixo. Quais são as etapas para que essa função ocorra? Essa aqui é uma equação global. Quais são as etapas que foram empreendidas para que esses reagentes fossem gerados para me dar esse produto? Então, aqui eu fiz um diagrama das nossas etapas. Teremos a etapa W mais E é igual a 2x mais WZ. Ou seja, daqui veio o meu 2x. Mas tem um problema. Aqui, o meu 2x ele é um reagente. E aqui ele é um produto. Então, o que eu tenho de fazer, eu vou ter que rearranjar esta equação para fazer com que o 2x fique no lado dos reagentes. E o que vai acontecer quando eu rearranjar isso? O sinal vai inverter. Ou seja, aqui eu já sei que então eu já sei que se o somatório das energias das etapas abaixo será o meu ΔH da minha equação global, eu já vou ter aqui que eu vou ter de contar menos T e não T. Aqui eu tenho a equação que me deu o y. Corretamente, o y está aqui, nesse lado. 2y mais WZ. Mas tem um problema. Aqui eu tenho 1 mol de y, aqui eu tenho 2. Ou seja, eu vou ter que dividir esta galera toda por 1 sobre 2. E o que acontece quando eu multiplico... ou seja, eu vou estar multiplicando por 1 sobre 2. O que acontece quando eu multiplico a minha equação química por uma constante? A minha variação de energia também será multiplicada por aquela constante. Se a minha constante é 1 sobre 2, a minha entalpia aqui será... a minha entalpia que era T será T sobre 2. Ou seja, fazendo aqui o nosso cálculo final, teremos que o somatório da energia das etapas abaixo será a nossa energia será a energia que vamos ter em 2x mais y, será a variação de energia de 2x mais y igual a x2y. Ou seja, nós teremos aqui que nós teremos menos T, corresponde a essa etapa, porque eu inverti o sentido. E aqui será menos T mais T', que é dessa fase, sobre 2.
Porque aqui eu tenho 1 mol e aqui estou com 2 mols. Eu tenho que igualá-los. Fantástico. Próxima fase. A entalpia de formação. Aqui é relativamente mais simples. Quando há fases demais e elas não podem ser contadas todas. Então, nós podemos fazer a entalpia de formação. Nós temos, geralmente o enunciado nos informará qual é a entalpia de formação de cada composto. Nós temos que a entalpia de formação será dada pela entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes. É necessário, mas antes disso é necessário você saber que a entalpia de formação de uma substância simples como O2, N2, ele é sempre zero. Nós estamos trabalhando com duas substâncias simples, X e Y. Logo, a entalpia deles, dos meus reagentes, será zero também. A outra regra é que aqui o aviso, o enunciado, informará as entalpias de formação de cada substância. Ou talvez ele informará a entalpia total e queira saber a entalpia de um produto específico, ou seja, matemática. Mas, normalmente, as entalpias de formação das substâncias com as quais nós iremos trabalhar são informadas. Ninguém tem de memorizar. Então, nós temos aqui, se eu quiser calcular a entalpia de formação, será a entalpia dos produtos menos a entalpia de reagentes. Ou seja, a entalpia dos meus produtos será a entalpia de formação de X2Y, que o meu enunciado informará, que é T, menos a entalpia dos meus reagentes, que são X mais Y. Ou seja, são 2 X e Y, que são duas substâncias simples. Ou seja, nós teremos que T menos 0 mais 0, ou seja, a entalpia dos reagentes. Muito cuidado com o sinal, é importante. Teremos que T será a entalpia de formação dessa minha equação química.